Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de OpenVSP. E nessa aula está designada para o ensino da utilização de componentes internos. O que são os componentes internos? A gente viu na aula passada a utilização de objetos conformáveis para modelar longarinas, nervuras e outros componentes da nossa aeronave. Nesta aula, a gente vai estar abordando a utilização de bancos, que são os assentos, né? Seja por um banco unitário ou um conjunto de bancos, e também estaremos abordando a utilização de corpos. O que seriam esses corpos? O corpo humano e o Podman, no caso, que seria um corpo humano simplificado. Além disso, a gente vai estar demonstrando como é que é feita a utilização do box e do box group e quais cuidados você deve tomar ao utilizar esses componentes. Vamos lá? O primeiro componente interno que a gente vai abordar é o componente box. Ele é um componente bem simples. Você tem a opção de remodelar a largura dessa caixa, a altura dela e o comprimento dela na direção X. Você também tem a opção de selecionar um cubo perfeito. Além disso, você consegue reposicionar essa caixa em relação ao centro da face frontal. Outro componente que a gente vai abordar é o agrupamento de caixas. O agrupamento de caixas ele é bem similar ao componente caixa. Você tem a variação do comprimento, da largura, da altura, a opção de selecionar a caixa e o cubo perfeito, mas você também poderá definir a quantidade de caixas que são empilhadas no sentido do eixo Y e no sentido do eixo Z. Você pode modificar a quantidade de caixas no eixo Y e a quantidade de caixas no eixo Z. Além disso, você tem as variáveis que definem o espaçamento entre essas caixas no sentido de Y e no sentido de Z. Você tem uma quantidade mínima, que é de 0.001, da unidade de medida que você definiu para as outras variáveis. E com isso, você consegue ter uma série de variáveis que você pode definir esse empilhamento de caixas. O cuidado que eu recomendo vocês tomarem é a questão da reposição da caixa no interior da nossa aeronave. Aqui, como vocês podem ver, a nossa visão frontal define que a posição de referência no nosso agrupamento de caixas é esse centro dessa primeira caixa aqui. Então, se você quer reposicionar no interior da sua fuselagem para esse centro aqui, você terá que realizar alguns cálculos manuais, por exemplo, ou aplicação de linkagens avançadas que permitam você mudar dessa posição aqui para essa posição aqui. Isso tudo através da localização de parâmetros no nosso Xform. O próximo componente que a gente vai trabalhar é o componente humano. O componente human permite que você defina um corpo humano no nosso OpenVSP. A gente vem aqui em Anthropometric e você define as unidades de metros e quilogramas. Com isso você consegue definir a altura do nosso corpo, vamos botar por exemplo 1,78 e a massa total de 80 kg. Você também pode estar definindo a idade desse corpo, ele traz certas variações de acordo com a idade. E também você consegue definir o posicionamento desse corpo, seja ele em pé ou sentado. Se colocar o preset de sentado, vocês têm as variáveis que definem essa posição sentada já pré-definidas e você consegue ajustar conforme as suas necessidades. O próximo componente que a gente vai abordar é o componente Podman. O componente Podman ele traz uma simplificação do corpo humano. A diferença é que aqui você vai estar definindo a densidade da nossa geometria de corpo. Além disso, você pode estar definindo a altura, a inclinação do quadril, a inclinação do joelho, a inclinação dos ombros e dos cotovelos. Além disso, você tem mais opções de preset. Um preset interessante desse componente Podman é a posição pilotando. Com a posição pilotando, não quer dizer que você não consiga fazer essa mesma posição com o componente Human. Entretanto, vai exigir um pouco mais de esforço de você. A diferença desse componente para o componente Human é que no componente Human você tem uma massa total mais fidedigna com o corpo humano.
Esse aqui você precisaria ajustar valores de densidade para que atinja a massa total do corpo humano. Então, é uma variável a se trabalhar, que é a variável density. Entretanto, você tem a simplificação das posições do nosso corpo. O próximo componente que a gente irá abordar nessa aula é o componente agrupamento de assentos. Esse componente 9, ele permite que você defina a quantidade de assentos no sentido do eixo Y e no sentido do eixo X. Você consegue definir novas linhas de assentos através do número de rows. E com isso, você consegue distribuir esses assentos no interior dessa fuselagem. Por exemplo, vamos colocar aqui 5 rows. E com isso, você tem uma série de 5 colunas de assentos distribuídos no interior da nossa fuselagem. Além disso, vocês veem que aqui temos 3 conjuntos de assentos com 2 corredores. Vamos colocar, por exemplo, apenas um conjunto de assentos e meio corredor para ser definido aqui nessa lateral. A gente coloca como 0 nessas duas variáveis. E com isso você tem apenas um conjunto de assentos. O corredor a gente vai estar definindo quando a gente alocar esses assentos no interior da fuselagem. Outros parâmetros que você pode estar definindo é a largura do assento, a altura do assento e o comprimento do assento. Eu estou variando aleatoriamente essas variáveis porque exige um pouco de cuidado na hora de você estar manuseando esses parâmetros. Além disso, você consegue também variar a altura e a espessura e o ângulo do encosto. Para essa aula, eu fiz uma modelagem simplificada na nossa aeronave no OpenVSP. No interior dessa fuselagem, você pode ver que tem um conjunto de assentos para os pilotos e para os passageiros. Aqui temos também algumas instâncias definidas. Essas instâncias podem ser colocadas através da aba Model e na opção Measure. Aqui você vem em Add e seleciona 2 pontos distintos para estar avaliando a distância entre eles. Vamos esconder nossos componentes da aeronave e apresentar somente os componentes de assento. Se eu abrir o componente Seat Group dos pilotos, vocês podem ver que eu tenho a distância do corredor de 0,7 metros. Só que aqui na nossa aba Layout eu defini que essa distância é de 0,6 metros. Por quê? Porque a distância do corredor ele se complementa com a distância do gap. O gap será essa menor distância entre os assentos, que é definido no conjunto de assentos das colunas. Se você vir aqui no agrupamento de assento dos passageiros, vocês podem ver que temos o gap 0,2, equivalente a essa distância, a menor distância entre os bancos, e a distância do corredor ele é somado com o valor do gap. Então é 0,6 mais 0,2 que resulta nesse 0,8. A distância de pitch ele seria a distância entre 2 pontos equivalentes do nosso banco no sentido do eixo X. Se eu pegar um ponto aqui do nosso encosto e medir a distância dele para esse mesmo ponto, só que no banco seguinte, essa distância é a distância de pitch, de 1,1 metro que eu defini aqui no nosso layout. E com esses parâmetros, junto com os design variables do nosso banco, a gente consegue definir todas as propriedades ergométricas e a nossa distribuição de bancos no interior da fuselagem. Além disso, você consegue facilmente, na opção Gen, definir a densidade do nosso banco para calcular as propriedades de massa dele no interior da nossa aeronave. E disso, você tem uma ferramenta completa para definir sua aeronave de transporte, além dos objetos conformáveis que a gente viu na aula passada. E assim, a gente finaliza a nossa aula de componentes internos. Eu vejo vocês na próxima aula, onde estarei explicando a aplicação de componentes externos, que seriam os dutos e outros componentes que o OpenVSP fornece para a gente modelar nossa aeronave. Até mais!